Oi, oi, gente! E aí, bora pra parte 2 então? E mais algumas coisinhas aleatórias agora. Não são papéis mais, agora parei. Depois no final eu vou mostrar o resto. Isso aqui, gente, eu tinha provavelmente falado sobre isso. Se eu não falei, eu devo ter foto. Se eu não tiver foto, eu não sei. Mas, gente, eu comprei um pacotinho de doces que era todos os docinhos em formato de folhinha de Canadá. Muito fofinho, muito bom, mas aí o último eu acabei não comendo por dó, porque eu acho muito bonitinho, assim, que ele é no formato da folha do Maple também. Então, eu guardei. Pacotinho aqui, espero que nenhuma formiga entre nessa caixa. Obrigada, formigas. E isso aqui, vamos lá, uma pinha. Eu peguei perto do colégio que eu estudava lá, que eu achei tão bonitinho, porque bem pequenininha, ela dá uma estragada no caminho, né, porque, gente, imagina, né. Aí, eu postei já uma vez que eu fui em uma praia de pedra ali com a minha Rochemont pra conhecer. E daí eu catei uma pedra de lembrança. E aqui está ela, gente. Vai ficar na caixa também. E nessa mesma praia de pedra, ela está guardada dentro dessa bolinha pra proteger, né? Pra não quebrar. Eu peguei uma conchinha muito fofa. E estou guardando de lembrança também. Agora, acredito que a maioria das pessoas sabe, eu participei também do coral do colégio lá, enquanto eu tava lá. Sim, gente, muito vibe de filme americano. Bem isso. E no dia em que a gente tinha uma apresentação, as meninas estavam colocando lacinhos azuis no cabelo e os meninos estavam com gravatinhas azuis. Então aqui está o lacinho que eu tava usando no meu cabelo, eu guardei. Porque, nossa, o coral foi assim uma coisa que marcou muito pra mim. Tanto que foi mais no coral que eu fiz amizade com canadenses. Marcou muito o meu intercâmbio. Eu precisei guardar isso daqui pra mim me lembrar do dia tão especial em que eu fui lá, subi no palco, todo mundo canadense, eu a única intercambista ali no meio, né, do Brasil. E de qualquer país, não tinha de outro país ali, era só canadenses e eu. Cantando ali na frente de um monte de gente, sabe? Foi incrível. E, só pra constar, era competição e o nosso coral ganhou. A gente ganhou um troféuzinho, que eu tenho foto, eu, a professora e o troféu. Lindo, gente. Muito lindo. Ai, eu vou chorar. Tentar finalmente ter um vídeo sem choro, porque faz vídeos e vídeos que eu tô chorando em todos, né? Enfim. Esse daqui, gente, é um chaveirinho muito bonitinho, que, assim, eu poderia ter dado de lembrança pra alguém, mas eu não resisti. É muito lindo, eu vou guardar pra mim, tá? Respeitem o meu apego emocional às coisinhas que eu compro no Canadá. Vocês não vão entender? Vocês vão entender sim. Quem for pro intercâmbio algum dia vai entender. Isso aqui, eu sou muito, penso pra frente, né? Eu comprei um imã de geladeira, né? Muito bonitinho essas coisinhas aqui, ó. Eles balançam. De Newfoundland e Labrador. E quando eu estiver morando na minha casinha, que algum dia eu vou me mudar da casa dos meus pais, enfim, né? Eu vou colocar na minha geladeira isso daqui. Então, assim, gente, vai ser a pura chiqueza. A pessoa vai chegar e vou falar assim: oi, gente, bem-vindos à minha casa. Então, tá vendo ali na minha geladeira? Eu trouxe de lá mesmo, de Newfoundland. Mas, só pra constar também, trouxe um imã também bonitinho, que tá aqui na geladeira de casa agora. Pra não dizer que eu tô pensando só na minha casa e não na casa dos meus pais. Eu trouxe pra eles também. Aí, aqui, eu tenho coisinhas de Kinder Ovo. O que acontece? Eu passei algumas datas comemorativas lá. A primeira delas foi o Valentine's Day, que é dia dos namorados lá, né? Porém, os meus hosts deram de presente pra mim também uma caixinha de Kinder em formato de coraçãozinho, que vinha 2 Kinder Ovo, assim, pequenininho. E daí veio um brinquedinho dentro. Mas eu acredito que esteja aqui no canal, em algum vídeo, eu mostrei antes, talvez, os brinquedos. Mas eu vou mostrar novamente, porque, né, estou mostrando tudo que tem aqui. Dentro desse negocinho aqui, veio isso, que é meio que um carimbinho, mas também um foguete. Então é bem fofinho, né? É brinquedo, gente, mas assim, eu, bem criança que sou, eu vou ficar guardando pra lembrança, né? Eu não tô errada. Nesse aqui, veio um bichinho que deixa eu até montar pra mostrar. Isto, ele é assim, para de pé, e ele gira aqui. É aleatório? É, mas é muito bonitinho. Daí, deste grande, que foi do Kinder Ovo, gigantinho, assim, né? O ovo grande, que eu ganhei na Páscoa dos meus hosts, que inclusive algumas pessoas sabem que, por mais que a Páscoa tenha sido bom ter passado ela lá no Canadá,
Ao mesmo tempo, aconteceu algo triste aqui no Brasil que acabou dando uma estragada nela enquanto eu tava lá. Então, foi a dor do meu intercâmbio. Mas não vem ao caso agora nesse vídeo. Então, eu vou mostrar. Eu vou montar também, gente, tá desmontado. Eu vou montar pra vocês verem o que tinha ali dentro. Olha só, gente. Esse bonequinho aqui, que ele mexe as asas, aqui. E ele tem também esse capacete, não me perguntem, aqui nele. Tá guardado junto ali no grandezinho, porque não tinha onde guardar, mas não veio nenhum Kinder, não. Veio em um coelhinho de chocolate, porque eles não são ocos, igual aqui no Brasil. Veio um brinquedo dentro. O meu veio um carrinho azul, que é a minha cor favorita. Não dá nem pra perceber, né? Meu quarto é todo azul. Mas veio um carrinho azul, gente, muito bonitinho. Mas, gente, vou repetir o que eu já falei. É valor sentimental. Eu tenho aqui, né, 1000 da Gerinha, tá? Vou mostrar pra vocês. Isso daqui era do McDonald's também, que eu peguei. Era ter feito um cadastro, alguma coisa assim, um app do McDonald's pra tentar ganhar alguma coisa enquanto eu tava lá. Eu fiz? Não. Isso aqui, eu não consigo me lembrar do que é. Esse aqui foi de uma festinha, digamos assim, que a coordenadora lá do Canadá fez pra reunir nós, os intercambistas da região, em Newfoundland, né? Pra dançar. Foi uma festinha pra gente dançar. Acho que a gente fez mais um monte de coisas além de dançar. A gente conversou mais do que dançou, a gente comeu mais do que dançou, mas a gente dançou um pouquinho. Eu dancei fundo da grota com a minha amiga, isso valeu a pena. Os adultos que estavam olhando a gente ali, né, estavam assim, escutando o fundo da grota pela primeira vez na vida. Eu achei isso incrível, tá? E esses daqui, gente, era de quando a gente ia patinar no gelo. Pois é. Eu só tenho esses dois guardados aqui, porque eu tenho um colado no meu diário de intercâmbio. Calma que vai chegar. E eu acho que eu tenho outro desse daí guardado em algum outro lugar, mas eu não consigo me lembrar onde. E devo ter perdido algum por causa que, tipo, é desse tamanho. Então, provavelmente eu perdi algum. Gente, isso daqui era os óculos do cinema, de assistir filme 3D. Não é igual ali no cinema de União da Vitória que a gente tem que devolver, não. A gente trouxe pra casa mesmo, eu trouxe de lembrança, né? Que a gente assistiu o filme do Minecraft usando esses óculos aqui. Achei muito top, muito chique. Detalhezinho, né? Quem assistiu o filme ali do Minecraft com esses óculos aqui foram nós, os brasileiros daquela região ali também, que a coordenadora, inclusive, levou a gente também pra assistir nesse dia. Na verdade, ela levou a gente pro shopping e a gente podia fazer o que a gente quisesse. Então a gente foi lá e assistimos um filme juntos. Isso foi incrível. Coisas que eu falei que eu vou deixar por último. Mas como eu tô deixando por último, então vou aproveitar. E antes de eu mostrar, né, eu vou mostrar mais umas coisinhas que estão fora da caixa. Falei que eu ia mostrar ainda melhor no vídeo. Este barquinho que eu comprei ali pra colocar aqui justamente pra enfeitar o meu quarto com alguma coisinha que me lembrasse Newfoundland, né? O meu segundo lar. Ali em cima também tem essas florezinhas aqui. E acho que eu coloquei num vídeo também do meu aniversário. Ganhei da Fernanda e da Sayla, das minhas amigas, junto com aqueles cartõezinhos. Ai, gente, que amor. E esse aqui que eu não sei se deu pra notar que tá ali atrás sondando o vídeo inteiro. Não sei se apareceu, na verdade. Mas eu ganhei do meu namorado lá no meu aniversário também. Que é uma raposinha. Então, gente, esse aqui é um calendário de 2026, né, do ano que vem, que eu vou usar ano que vem realmente, e tem as imagens, tipo, algumas imagens de alguns pontos turísticos, enfim, inclusive, eu estive aqui, tá bom? Aí, amo falar isso. Tem, enfim, ali de Newfoundland, alguns lugarzinhos, é muito lindo. Aí, tipo, eu vou colocar assim aqui, né, na minha escrivaninha, na minha penteadeira, sei lá como eu vou chamar, eu uso para as duas coisas, e daí, tipo, eu vou deixar o calendário, mas daí, quando eu não quiser olhar o calendário, deixa assim. Ou, assim. Olha que lindo, gente. Para mostrar mais pontos turísticos de lá também, eu comprei esse daqui, que inclusive quando eu fui fazer uma palestra para os professores do meu colégio, eu entreguei e eles foram olhando, e muitos amigos meus também já olharam, mas tem algumas fotos e tudo mais, gente, é assim, bem legal. Agora, gente, eu quero constar aqui pra vocês que eu tenho, né, realmente o diário do intercâmbio que eu falei, que eu comentei, falei, vai chegar? Então, chegou. Só que, gente, eu não terminei de escrever, infelizmente eu
Eu não sinto nenhum orgulho de falar isso. Eu me relaxei enquanto eu tava lá. Então, era pra mim ter escrito todos os dias nele. Eu acabei deixando de escrever. Gente, eu recomendo muito fazer um diário de intercâmbio. Eu realmente acho que vai ser uma memória muito legal. Mas eu acabei pulando dias. E daí depois eu parei de pular os dias e simplesmente parei de escrever. Então, eu posso continuar se eu quiser agora? Porque eu vou me lembrar das coisas que aconteceram ainda? Claro que posso. Mas não vai ser mais a mesma coisa. Mas tá aqui meu diário de intercâmbio. Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu ganhei. Cartinhas de meninas ali do Ganhando o Mundo mesmo. Pra ler no avião e tal. Aí estão guardadas aqui até agora. E eu escrevi, né, um tanto assim. Deixa eu achar aqui. Lembra que eu falei que eu acho que eu colei no diário de intercâmbio alguns tickets desse? Então, tenho aqui. Eu escrevi até dia 80 de intercâmbio e eu fiquei bem mais do que isso lá. Então. Bom, e eu tenho aqui no finalzinho uma coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês. Que é uma folha realmente do Maple, que eu consegui pegar lá. Ela tá colada com uma fita atrás aqui, gente, ignora, mas é que é pra reforçar ela, porque eu tenho medo dela rasgar e eu vou acabar, tipo, perdendo ela, não tem como eu pegar outra. Então, daí, ela tá seca e tudo, né? Mas eu vou guardar e eu vou saber que é uma lembrança maravilhosa. Agora, eu vou pra essa pastazinha aqui, né? Tava no comecinho. Aqui, eu tenho algumas atividades que eu fiz lá no Canadá. E digamos assim, eu fui selecionando as que eu tirei as notas melhores. Eu tenho pelo menos uma de cada matéria que eu tive lá. Então, assim, isso daqui foi feito na aula de inglês, pra mim colocar as coisas. Só que daí não foi colocar tanta coisa. Eu peguei depois, trouxe pra casa e tô usando pra colocar de todas as matérias. Isso daqui é pra mim me lembrar da aula de música. Eu aprendi a tocar Happy Birthday to You no violão. Bem simples. Aí eu guardei os acordezinhos aqui. Isso daqui na verdade, acabei trazendo por acidente também, porque era um dos últimos dias de aula, para estudar para as provas finais de biologia. Aqui eu tenho meio que os resultados finais, eu posso dizer, do primeiro e do segundo semestre ali. Não, eu não sei explicar. Das partes dos meses que eu estive lá no Canadá, me buguei completamente agora. Mas assim, ali no comecinho eu não fiz. Deixa eu ver. Aqui no comecinho tem essas atividades aqui. Eu não estava no Canadá enquanto eles passaram isso, então eu não fiz. E aqui, então eu não tenho nota. Mas isso aqui sim. Aí eu acabei tirando 60% nessa primeira fase. Tudo bem. Aqui, né, eu já tirei 100%, que foi a última fase que eu estive lá. Então, olhem aqui, eu não estou mentindo, é 100% ali. Isso é de estudos sociais, tá, gente? Todas as atividades que a gente realizava nessa matéria eram pelo computador. No caso, pelo Chromebook, né? Disponibilizado pelo colégio de lá. Daí as notas vieram assim, ali no impressinho ali. Interessante, eu poderia usar talvez algum dia no Brasil, mas infelizmente eu acho que não vai ser a mesma coisa. Por mais que a gente esteja estudando o mesmo conteúdo que eu estudei lá, acho que não vai ser a mesma coisa. E aqui era uma atividade bem doidinha, gente, mas olha meu desenho, ignora. Aí aqui eu tenho uns acordes de uma música em espanhol, do RBD, é claro, né, que eu estava aprendendo a tocar lá no Canadá, daí eu guardei também, que é o Estar Bien. Inclusive, né, eu falei que tinha aqueles de Social Studies, estudos sociais, gente, estudos sociais, e eu achei mais um. Aqui. E 100% também. Esse aqui deve ter sido o único de ciências que veio com nota, porque eu não sei porque as provas que a gente fazia, o professor de ciências não tinha muito costume de colocar nota ali. Esse daqui tá aqui, o 73%, então eu trouxe, né, essa prova, olha, gabaritinho ali e tal, enfim. Aí, algo de interessante nisso de biologia eu achei, por ser um caça-palavras, então eu trouxe, não terminei, mas eu trouxe. Talvez para fazer um tempo livre, eu duvido que eu faça. Isso daqui é uma prova de biologia. Provavelmente aqui eu tirei nota maior lá. Eu trouxe 80%. Isso aqui, gente, é um teste de inglês que eu tirei 80%. E era... Pera. Eu acho que era listening. Isso, gente, era listening. Então eu ouvi o áudio e eu ia respondendo. E depois eu fazia um texto sobre. Então, para uma brasileira fazer isso ali numa aula de inglês do Canadá e tirar 80%, gente, me desculpem assim me gabar tanto, mas assim, isso é muito raro. E aqui a professora elogiando a minha redaçãozinha, né? Escrevendo que o meu inglês escrevendo é muito bom.
E aqui são algumas anotações que daí a gente grampeia junto. Ah, não sei se ela conta na nota também, mas enfim. Ai, mas assim, essa prova, ai, eu amo de coração, assim, eu fico muito metida, assim, porque eu falo, gente, meu inglês tava tão bom. Eu tenho 2 provas de matemática aqui. Uma de 81%, a nota que eu tirei, sobre trigonometria, gente. Eu gostei muito de estudar trigonometria, isso é milagre, porque eu não gosto de matemática. Isso, eu gostei de estudar trigonometria lá no Canadá, só pra constar. Aqui no Brasil eu comecei e não é a mesma coisa, é bem mais difícil. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Estudem trigonometria no Canadá e não no Brasil. Pelo menos, né, aqui no Paraná, não sei, nos outros lugares. E essa daqui é uma prova de matemática que eu tirei 95% também sobre trigonometria, porque lá no Canadá eu manjava disso. Esse aqui eu guardei porque eu achei diferente. Era da aula de estudos sociais, um gabarito. Só que eu achei incrível porque ele não é de bolinhas, né? Ele é de risquinho, então é bem mais fácil de preencher. Então eu quis guardar porque eu achei interessante. E por que tá guardado? Nem conto pra vocês. Conto. Gente, eu preenchi de caneta, igual a gente faz aqui no Brasil, né? Com os gabaritos, tipo Prova Paraná. É de caneta. De caneta. O professor de estudos sociais veio e falou: não, querida, é pra você preencher ali com lápis, não com caneta. Se você errar, você não tem como apagar. Gente, aí eu falei assim, cara, Canadá é o lugar, entendeu? Eu não quero mais saber. Porque, gente, tem que preencher de lápis o gabarito. Porque se eu errar, eu não posso apagar a caneta, né? E aqui no Brasil, que a gente tem que preencher com a caneta justamente pra não ter como apagar. Não digo mais nada. Mas assim, aí eu catei, assim, né, o gabarito e pensei, nossa, que bênção, né? Eu quero me lembrar disso que aconteceu. E guardei no penal. E cá está ele. Nem sei se podia ter trazido de volta. E isso daqui, gente, são do coral, tá? Dos dias de apresentações que a gente teve, ali das competições que tiveram e tudo mais. Eu guardei. E isso daqui era, se não me engano, veio junto com a autorização que a minha hostmon teve que assinar pra mim. Então, gente, coisas do coral, assim, também. Que foi minha atividade extracurricular lá. Então, tipo, né, também queria representar ali, guardar. E essa folhinha aqui foi o que eu passei os meus horários de aula que eu tinha lá, né? Bem coloridinho, bem bonitinho. E eu utilizava isso daqui pra mim me achar lá até eu decorar os horários. Eu não preciso nem olhar pra mim e saber o que era que eu tinha de aula, uma depois da outra. Eu não tô olhando. Vamos lá, gente. Eu tinha, acho que, eu não sei se de qual dia que eu tô começando, né? Mas eu tinha inglês, depois eu tinha educação física, depois eu tinha ciências. Aí depois eu tinha matemática, aí depois eu tinha biologia, daí eu tinha música, daí eu tinha estudos sociais, daí eu tinha inglês de novo, daí eu tinha educação física de novo, daí eu tinha ciências de novo, e assim por diante. E se tava dando pra ler ali ou não, eu não sei porque eu tava tampando no meu olho, mas pra vocês verem que eu decorei realmente, porque ele vai repetindo seguidamente. Mas eu comecei bem certinho pelo inglês, era bem ali mesmo, pelo primeiro dia da grade, e ele vai repetindo, repetindo, repetindo até chegar. E o último ser estudos sociais, que é o que vem antes do inglês, né? Ali, no último dia da grade. Então, ai, gente, é meio complicadinho pra quem não acostumou, mas eu acostumei, pra mim parece, assim, brincadeira. Eu decorei os horários, mas nem precisava mais disso depois. Tanto que tá ali amassadinha, coitada, que tava guardada por muito tempo. Terminei isso daqui, né? Está na hora de eu mostrar o que eu deixei por último, porque eu tinha também um vídeo no canal especialmente pra isso daqui, antes de eu ir pro intercâmbio. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou ao final a minha bandeira, só que assinada dos dois lados, do Brasil e do Canadá. Vocês lembram que tinha as assinaturas do lado do Brasil? Pois agora tem do Canadá também. Eu sei que eu postei no Instagram, mas no YouTube não. Então agora vocês vão ver aqui no YouTube também. Olá, vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados para isso? Olha que coisa mais linda do mundo, a minha bandeira assinada dos dois lados. E a melhor lembrança que eu tenho possível, porque todos os meus amigos, eu acho... não faltou ninguém, gente. Sério mesmo. Minha host family inteira assinou, tipo, tanto meus host parents quanto família deles, né? A irmã do meu host dad, os irmãos e mãe da minha host mom assinaram. Meus amigos e amigas de lá, professores, assim, os brasileiros assinaram ali bem no meinho, os intercambistas, né? Até a gente da Alemanha assinou, tá? Só pra mostrar que estudavam no mesmo colégio que a gente. E da Tailândia também. Gente, essa bandeira é a melhor coisa
a melhor lembrança possível do meu intercâmbio. Façam essa tal dessa tradição da bandeira, porque é maravilhosa. Bom, aqui, gente, o lado do Brasil eu já tinha mostrado, mas está de novo mostrando aqui, né? E aqui no meio tem bastante intercambistas que estavam lá junto comigo, que assinaram. Aqui já apareceu algumas assinaturas de professores e amigos que eu fiz lá, né? Pelos meus hosts, meus host parents, né? Tá escrito aqui. Esse daqui que foi o meu host dad que escreveu, mas na verdade foi meu host mom que escreveu por ele, mas a gente vai ignorar esse fato. E esse daqui que meu host mom escreveu. Gente, coisa mais linda, sério mesmo. Ali tá um pouquinho borrado, eu não sei porquê. Foi a caneta deles, na verdade. Eles estavam escrevendo com a caneta deles mesmo. Mas enfim. Aqui tinha uma canadense que sabia escrever em português, tchau. Eu achei muito top. E é isso aí, gente. A minha bandeira ficou assim, né? Agora é o final. Como eu já falei, eu vou guardar a melhor lembrança possível do meu intercâmbio. Eu acredito que seja essa, porque tem ali um pouquinho de cada pessoa que viveu essa experiência comigo. Bom, gente, é isso. E meu amor pelo Canadá é tanto que eu vou até mostrar pra vocês aqui. A minha mochila que eu estou usando atualmente pra ir pra escola é essa aqui. Eu estou usando aqui a chaveira da RBD do nada. Esse chaveirinho do Canadá que eu ganhei no dia que eu cheguei no Canadá, da minha Hortimon. Então, significa muito pra mim. E aqui, eu coloquei esse brochezinho aqui. Eu tava com mais um aqui, mas eu já perdi, gente, porque é complicado. Mas, enfim, só pra vocês terem noção do quanto que... não importa quanto tempo faça que eu estive lá. Eu sempre vou me lembrar que eu estive. Vou acrescentar aqui no vídeo também, pessoal, que eu trouxe também de lá um frisbee, né? Pra mim jogar. Até hoje eu não joguei, mas como eu tive na educação física aulas de frisbee, então me bateu uma vontade de comprar lá e trazer. E ainda mais assim, com o Canadá escrito e tudo, né? Muito bonitinho. E um livro do Van Gogh, que era meu sonho, tá, gente? Eu comprei lá também. Olha que baratinho que foi, inclusive. E daí, quem me conhece sabe que a minha pintura favorita é a Noite Estrelada. Essa pintura aqui, pessoal, pra quem não conhece, né? É difícil não conhecer, porque, né? Mas, assim... E também eu trouxe do Canadá, que eu mostrei, inclusive, no meu vídeo do meu aniversário. Então, em um dos dois, inclusive, que tem dois, né? Não sei dizer em qual, mas mostrei que ganhei de presente um quebra-cabeça 1000 peças dessa pintura aqui. Só não vou achar agora pra colocar nesse vídeo aqui também, porque eu já mostrei e porque eu vou acabar fazendo uma bagunça no meu quarto pra achar, porque tá bem guardadinho. Porque eu não montei ainda, infelizmente. Mas relaxa, amiga que me deu esse daqui, que eu vou montar sim. Mas enfim, é isso aí, gente. E mais uma coisa. Trouxe também um livro do meu autor favorito, de lá que eu comprei. Porque eu, como boa leitora que sou, não poderia ir e voltar sem trazer um livro. Então, mais uma coisa pra adicionar. E assim, gente, eu encerro esse vídeo, que acredito eu, pelo tanto que eu fui gravando ali e vendo, que ficou bem longo, mas prefiro pensar que é porque é muita memória, né, gente? Muitas coisas para pessoas verem e falarem, nossa, que intercâmbio incrível essa menina deve ter tido. E tive mesmo. Repito, quem não assistiu ainda os outros vídeos dessa playlist do YouTube sobre o meu intercâmbio, vai agora e assiste. Porque você não sabe o que tá perdendo, assim, de verdade. A minha experiência do intercâmbio tá bem resumida mesmo. Mas tá perfeitamente à mostra ali, nessa playlist. Então vai lá e vê. É isso, gente. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.